Vamos lá então, né? Para a gente não perder mais tempo. Já fomos 6 minutos aí já de perda de tempo aí do som. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os participantes aí, né, que disponibilizaram o seu tempo para ver sobre o ORM-BR. Eu vou tentar aqui hoje passar para vocês a finalidade de um ORM, na verdade, em uma aplicação. Qual é a vantagem que você tem de usar o ORM? Qual é a vantagem que ele te traz ao invés de você usar no modo natural, né, que a gente desenvolve já há muito tempo. Então eu vou tentar mostrar os dois lados para que isso fique bem claro para vocês o que o ORM pode trazer de vantagem para a gente. Tá? E daí você tira a conclusão se compensa, se vale a pena usar um ORM, independente seja ele ORM-BR ou não. Ok? Então eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Aqui é um projetinho que eu criei. Eu vou deixar o projeto já pronto, tá? Baseado em cima do projeto, eu vou passar para vocês as informações. Eu não vou ficar escrevendo código para a gente não perder muito tempo. Eu não gosto de demorar muito na live, apesar de eu não fazer muita live, né? Fiz só uma, mas eu também não gosto de ficar muito tempo. Eu acho desgastante ficar muito tempo numa live. Então a gente vai tentar aqui dentro apesar da inexperiência, eu vou tentar dentro de uma hora no máximo mostrar para vocês o que eu tenho para mostrar. E o que faltar a gente programa outra live para ser mostrado. Aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um projeto aqui onde eu tenho um cadastro de cliente simples. Eu tenho um cadastro de status, que seja ele o status de cliente, status de uma venda, que seja qualquer. E eu tenha uma tela aqui onde ele vai me mostrar um mestre detail, tá? Vamos supor que seja uma venda também, ou o que seja. Aqui não vou especificar venda, eu vou chamar de master e de detalhe, tá? Então eu vou mostrar para vocês como funciona isso aqui no Delphi normal e depois eu vou mostrar isso para vocês como funciona isso no ORM. E aí nós vamos mostrar qual é a vantagem de você usar isso, o ORM, ao invés de usar a forma, né, tradicional do Delphi. Então vamos lá. A gente tem me fugiu a palavra agora, mas é falado bastante que o projeto POO ele demanda muito tempo para a escrita. Isso é verdade. Quando você segue a padrões, né, de projetos, padrões patterns, então isso realmente gasta tempo. Mas o ORM não vai te demandar esse tempo como o PO. Pelo contrário, o ORM ele é feito para tirar, né, o tempo que a gente gasta com o desenvolvimento. Uma outra coisa que eu quero passar para vocês é que nessa live eu vou falar sobre o uso do ORM-BR com dataset. Eu não vou mostrar o ORM-BR usando puro objeto, tá? Depois eu vou explicar o porquê dessa primeira live ser só com o dataset. Eu não explicarei hoje sobre usar ele com objetos puros, tá bom? Então vamos lá, vamos imaginar aqui que a gente tem aqui essas telas aqui de cliente, status e uma tela MSDT. Então qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? A gente tem que vir numa ferramenta de banco de dados e criar as tabelas, não é isso? A gente vem aqui, cria as tabelas. Tá ok aí, pessoal? Tá dando para visualizar legal? Tem alguma observação a ser feita até o momento? Beleza, obrigado. Eu vou estar olhando para cima. Vocês vão estar me vendo olhando para cima porque tem a TV em cima aqui, então onde eu vejo o comentário de vocês, tá? Para não ficar olhando, virando de lado e ficar movimentando toda hora, tem uma TV acima aqui onde eu vejo os comentários. Bom, então vamos lá. Então o que ele faz? A gente vem aqui e cria um campo, né, na tabela cliente, ID do tipo interdigital, nome, né, vachado, tipo tamanho, ok.
Depois a gente vem em constraint, cria uma primary key para ele, se tiver, né, um foreign key. No caso aqui essa tabela só tem uma primary key. Faço o processo aqui. Isso aqui eu estou demonstrando, tentando demonstrar para vocês o processo manual que a gente faz hoje, tá? Os passo a passo. Depois eu venho na tabela status, crio a tabela, o ID da tabela status, crio a descrição, defino o tipo, venho no constraint, crio a primary key, beleza. Parto para a tabela master, aí então crio o ID dela, crio uma descrição, crio lá cadastro, alteração, crio uma foreign key da tabela do cliente, certo? Venho aqui, crio a primary key dela, dessa tabela e, consequentemente, crio uma foreign key. Então, olha só, a gente acha que PO é demorado, né? Mas olha só o passo que você tem que dar para chegar a começar a desenhar a tela. Até agora nós só fizemos tabela de banco de dados. Depois eu venho na parte detalhe, vou fazer o que? Criar novamente os campos, vou criar uma foreign key da tabela master, vou criar aqui uma foreign key da tabela status, crio observação, crio preço, venho na constraint, crio uma primary key, venho aqui no foreign key, crio a foreign key da master, crio a foreign key da status, e se eu não esqueci nada, beleza, tá? Estamos pronto aí para começar a desenhar nossas telas. Beleza, vamos lá então. Então agora a gente vai para o Delphi, nós vamos aqui na tabela cliente, tá? Então eu fiz uma telinha, eu fiz telas separadas só para demonstrar para vocês os passos que muitos fazem. Isso não é regra, tá? Muitos fazem, e eu vou mostrar aqui para vocês a vantagem de usar o RMBR ao invés de fazer isso manual, tá? Do modo tradicional para quem faz, tá? Como eu falei, isso não é regra. Bom, então eu venho aqui, a conexão nem vou citar porque eu não criei uma conexão única, tá? Para a aplicação toda, eu botei individual aqui, mas vamos lá. A gente vai criar uma tela, o que a gente faz? A gente bota um componente aqui, no caso eu estou acessando o FireDAC, né? Acessando o FireDAC, liguei o componente ao connection, né? Conexão lá, não vou nem citar ele como eu falei. Vamos supor que seja uma conexão única, eu já fiz ela lá. Venho no componente, monto o meu select, né? Ou no FireDAC, 2 cliques, a gente vai abrir a tela para montar, para me escrever, né, o comando SQL. E muitos fazem o que? Clica com o botão direito, Field, editor de campos, né, de T-Fields, vai lá, adiciona os T-Fields, certo? Adicionou os T-Fields, ok, fechou. Então aqui a gente tem uma tela de cliente que vai suplir os dados naquela tabela cliente lá. No código fonte, o que eu faço? Eu venho aqui e simplesmente dou um open, abri a tabela, e no after post eu faço um apply para aplicar as alterações que eu tiver efetuando, tá? Então vamos compilar ele aqui. Acho que ele está entrando no outro lá. Vamos no cliente. Eu vou então tá aqui a tabela cliente, tá? Então ela já está pronta aqui para mim fazer inserção, tá? Aqui nesse exemplo do Delphi eu não coloquei o autoincremento. Pronto, está salvando lá no meu banco normalzinho. A gente pode ver aqui o registro 4, beleza? Bom, primeiro eu vou aumentar aqui a fonte um pouco, porque a minha resolução está... Melhorou aí, pessoal?
Vão dando feedback aí. Se tiver algum ponto aí que tiver ruim para vocês, vocês me dão um alerta. Eu sempre estou olhando aqui os comentários. Vou até aumentar mais um pouco aqui. Beleza, vamos lá. Então eu vou vir aqui para a tela status. O que eu vou fazer? Botar um componente também, certo? Vou lá no comando dele, vou fazer lá um select from tab status. Muitos fazem isso, alguns não, muitos no editor de tfields. Adiciono os tfields no código. A gente vai fazer um open e um apply, simples, tá? Coisa bem simples mesmo, estou fazendo para demonstrar como a gente faz no modo tradicional e como a gente vai fazer com o RMBR, tá? Para que vocês entendam qual é realmente a utilidade do RMBR, né? Se ouve falar muito ORM, mas qual é a prática disso? Aonde ele pode trazer vantagem para a gente? Então aqui normalmente adiciono, salvei no afterpost lá, né? Ele está dando um apply. Então aqui ele está salvando, aplicando, persistindo dados no banco de dados. No Mass Detail, aí já começa, né, a ter um processo maior. Então a gente já vai ter que botar 4 componentes, certo? No primeiro, eu vou fazer aqui um select asterisco from tabela master, normal, selecionar todos os registros, tá? Isso aqui é simples, é um exemplo simples, só para exemplificar, não vou filtrar nada, mas quando a gente começa a ter filtro, o que acontece? A gente vai ter que remontar a escrita SQL no fonte, tá? Isso a gente não tem como fugir, vai ter que remontar de alguma forma, que seja ele via RTTI, que seja ele manual, ou ficar aquele monte de código fonte lá cheio de escrita SQL, de uma certa forma vai ter que existir, para que filtre informação. Coloco um data source para ele. Coloco a tabela detail, tá? Ou a detalhe ali que eu chamei. Vou fazer uma escrita SQL para ela, select from, e um array master ID igual id. Tá? Estou informando aqui que ele é igual ao id lá da tabela master. Na tabela master o campo é o id, tá? O nome. Como eu vou relacionar agora essa tabela master detail com a tabela master. Então a gente tem no Delphi normal, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, o master source, ou seja, quem é o meu data source master. Então eu coloco aqui o mestre. Voltando aqui, e qual é o master field, né, que ele vai utilizar para buscar informação para filtrar. Até aí tudo bem, todo mundo conhece, né? No cliente, ele é uma tabela de 1 para 1 também. Eu quero filtrar o cliente, a mesma coisa. Eu venho aqui e coloco o master source, né, mas antes eu tenho que fazer escrita SQL deste componente, select asterisco, né, todos os campos da tabela cliente, o RID da tabela cliente igual ao cliente ID da tabela master. Então a tabela master tem cliente ID e a tabela cliente tem ID. Então o comando aqui ficaria ID igual ID cliente, tá? Para ele filtrar os clientes conforme o registro da tabela master. E o status aqui, eu considerei ele como se fosse uma tabela para abrir todos os registros. Para a gente usar lá um exemplo de um DB lookup, tá? Então aqui eu não filtrei, não fiz filtro nenhum, eu simplesmente disse select asterisco todos os status aqui para serem mostrados. Ok? Eu não vou nem passar a opção aqui, ó, nos dbgrids, tá? O que seriam as opções? Eu posso chegar aqui, adicionar um campo, parametrizar esse campo, dizer aqui field by name, né? Dizer essas propriedades. Eu não vou fazer isso. Mas
vamos lá. Para que a gente deixe o grid também, se a gente não fizer isso, para que a gente deixe o grid bonitinho, o que a gente tem que fazer? Adicionar os T-fields, certo? Adicionei o T-field, ID, a descrição, data, ok? Beleza? Aí eu venho aqui, ó, em cada T-field e faço o quê? Vem aqui, ó, display label ID, ok? Aí aqui, descrição, aí eu quero que saia bonitinho no grid, descrição. Aí eu saio parametrizando meu T-field, 1 a 1, data de cadastro, data de alteração, código do cliente, e assim sucessivamente. Vem agora na segunda tabela, adiciono os T-fields. Nesse aqui eu ainda vou fazer uma informação a mais, ó. Então eu vou botar aqui, aí vem o master tem. Nesse campo aqui, ó, aqui é a mesma coisa lá, né? Display label. Eu só escolhi uma propriedade do T-field para parametrizar, mas existe várias. Então vamos pegar aqui essa aqui que existe várias. Preço. Então eu vou lá, coloco lá um display format, para ele formatar bonitinho para mim. Um display label. Venho aqui digo que o valor default dele é 0, né, para ele sempre alimentar esse T-field com o valor padrão. E aqui embaixo eu adicionei um campo aggregate. Para quem não conhece, né, acho que todos conhecem aí, mas só para a gente não ficar alguma pendência, vou adicionar um novo T-field, vou colocar o nome dele aqui, e aqui embaixo aggregate. No campo aggregate, o que a gente faz? A gente pode botar uma expressão. Então, a expressão aqui eu mandei ele somar os campos preço. Ou seja, então, essa tabela detalhe, se ela tiver 20 registros, ele vai somar esse campo preço dos 20 registros. Tá? Coloco um display format para que fique bonitinho na tela para mim. Certo? E aí, vamos dar sequência. Agora, lembra que lá na tela de cliente eu adicionei os T-fields? Agora eu preciso aqui. Se eu tiver alguma parametrização lá, se eu tivesse um valor default, um display format, entendeu? Uma mensagem lá, um display label, aí eu teria que fazer o quê? Vim aqui, adicionar e parametrizar aqui também. Ó. Ou seja, fiz lá, vou ter que fazer aqui, para que aqui fique bonitinho também. Ou usar um data módulo único para tudo. Aí é de pedir arrego, né? Você usar um data módulo que fica igual foi disponibilizado lá no Facebook um tempo atrás aí, para identificar um componente de acesso a dados nele lá, fica bem complicado. O status é a mesma coisa. Se tiver alguma parametrização lá na tela de status, eu venho aqui, adiciono o T-field de novo e ó, e venho aqui parametrizo o meu T-field, né, para que ele fique bonitinho aqui nessa tela. Porque eu parametrizei, se eu fiz alguma parametrização, a tela de cadastro serviu o componente daqui. Aqui do cliente, serviu para cá. Agora na tela de movimento, lá que eu quero bonitinho, eu vou ter que ir lá adicionar os T-fields para ele também. Bom, bonito. Existem formas aí de contornar isso. Existem, né? Centralizando isso aí, de repente como eu falei, num data módulo, até mesmo de módulos de sistema, alguma coisa desse tipo, você consegue minimizar isso aí. Aí você vem na sua tabela, no seu banco de dados, e vai lá e precisa criar um campo novo. Vamos lá. Você está lá na tabela de cliente, e aqui você precisa criar um campo novo. Isso aí é normal, né? No dia a dia da gente. Vamos botar aqui char de 2. Adicionei aí char de 2. Compilei. Aí o que acontece? Manutenção nos T-fields, né? Eu tenho que vir na minha tela cliente. Vamos fazer aqui a conexão, ver se está funcionando. Ó, olha lá. Adicionar o meu T-field aqui.
Ah, mas peraí, será que em algum lugar mais eu tenho que eu vou precisar? Ah, lembrei, nessa tela de movimento eu tenho, eu preciso lá também. Então, ó. Ah, mas em algum outro lugar do sistema eu tenho? Ih, rapaz, agora eu não sei. Ah, manda pro cliente aí, deixa dar pau lá, na hora que não aparecer numa tela lá, a gente adiciona aqui, compila e manda de novo. Simples assim. Eu não vou lembrar em quais lugares que eu criei os T-Fields. Eu não vou lembrar em todos os lugares que eu vou precisar de T-Field. Não é isso? Simples assim. E os relacionamentos nós fizemos. Então olha só, gente. O que eu quero mostrar para vocês, ó, não é pouca coisa não. A ferramenta Delphi agiliza pra caramba. A gente, ela não nega teu nome RAD, né? Ela agiliza pra caramba. Mas olha só, nós tivemos que criar os campos, as tabelas, banco de dados, campo cada campo. Tivemos que parametrizar toda a tela. Isso aí também é tempo. Tá? Então isso aí gasta tempo também pra gente. E aqui nós vamos compilar. Vamos lá. Eu vou mostrar o fonte daqui a pouquinho. Então tá aí. Opa. Aqui é na live. Então tá aí a ferramenta. Inclusive aqui eu adicionei lá no dbgrid um T-Field, né? Ele apagou. Aí ele não adiciona nada, eu tenho que remover lá. Porque aqui, né, como vocês puderam ver, se eu quiser adicionar alguns campos, aqui vocês sabem, né? Então a gente vem adicionando campo a campo. Né? E assim, de uma certa forma eu vou ocultar as outras. Isso aí eu também vou mostrar lá no ARM como você colocaria, já que você não tem acesso ao T-Field, né? Vamos compilar aqui só para ver. Então tá aí todas as informações, né? Navegando, filtrando, belezinho, bonitinho. Pronto. É esse passo que nós temos que fazer do modo tradicional. Aqui internamente eu fiz o que? Eu fiz depois do After Open, eu abri as tabelas de detalhe, porque sinceramente eu não uso isso. Eu não uso esse método. Então eu tentei colocar aqui, eu até procurei na internet, mas tentei colocar aqui o master. Aqui. Coloquei o master source, coloquei o master field aqui, mas a tabela de cima não abre a tabela de baixo. Eu tive que abrir manual. Tá? Eu acredito que possa ter alguma parametrização no FireDAC que abra isso, que ele gerencie isso sozinho, mas aqui no Berlim eu não consegui fazer isso. E tentei no Tóquio também, ele não abriu. Então eu tive que fazer no After Open dessa tabela, abrir as outras. Aí ele começa a filtrar, aí ele trata o filtro, mas a abertura automática não. O código não tem nada, tá, pessoal? Eu não trabalhei com código aqui. Eu quis mostrar para vocês a parte tradicional que a gente desenvolve da forma RAD aí do Delphi. Beleza? Vamos ver algumas perguntas aí até aqui o momento. Não, né? Porque aqui é só Delphi, né? Alguma observação? Aqui é a forma tradicional do Delphi, tá? Não estou mostrando ainda o ARM. Estou mostrando a forma tradicional para a gente passar para o ARM BR, para que a gente mostre tudo que a gente mostrou até agora e aí vocês possam ver o que o ARM vai trazer de vantagem para vocês. Ó, meia hora em ponto. Vamos tentar lá agora no ARM fazer a mesma coisa. Vamos fechar esse projeto aqui. Vamos abrir um projetinho agora usando o ARM. Então é um projeto igual, tá? Vou abrir aqui, ó, status, vou abrir cliente, ok? E a tela de movimento, a mesma coisa. O ARM, o que acontece? No projeto tradicional, o que a gente fez? A gente começou pelo banco de dados, certo? Nós viemos aqui pelo banco de dados e começamos a montar a estrutura do nosso banco de dados. Isso aqui, para nós, não vale mais nada. Vamos lá, vamos excluir tudo.
Vou apagar toda a estrutura do banco. Pronto, não existe mais tabela no banco de dados. Aí o que a gente faz com o RMBR? A gente parte por onde então? Se eu não preciso passar pelo banco, eu venho para os modelos. É isso aqui que dita as regras do RMBR. É aqui que está a mágica do ORM. Tá? É o modelo que ele usa para fazer tudo que ele tem para automatizar o processo para você. Tá? Para trazer a vantagem que um ORM traz para você é através do modelo. Então nós vamos passar aqui item a item só para que vocês possam entender cada informação dessa. Essa aqui é o modelo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês terem a visão. Isso aqui está num todo, ó, não tem nada para baixo. Tá? Simples. Todo modelo começa com entity. Por que entity? Entity faz com que identifique para o ORM que essa classe é uma classe que o ORM-BR deve gerenciar. Então, se você não coloca entity, o ORM ignora essa classe. Tá? Pode acontecer de você ter uma classe interna lá que você não queira que o ORM gerencie. Então, não coloca entity que ele vai ignorar. Quando coloca, ele sabe, não, eu devo gerenciar essa classe, eu vou ler as propriedades. Então a primeira coisa que ele verifica é se tem o entity. A propriedade table, tá? Que na verdade não é propriedade, é um atributo, né? O atributo table informa o nome da tabela. Esse nome não precisa ser o mesmo nome da classe. Eu posso criar minha classe aqui, por exemplo, ó, tCliente. Mas o nome da tabela eu quero que seja tCliente. Ok? Então, quais são os parâmetros desse atributo? Ele traz aqui o nome, ele traz nome e descrição. Tá? A ideia aqui do segundo parâmetro é esse primeiro parâmetro, nome, e o segundo, uma descrição. Esse segundo parâmetro, a ideia é que lá no banco, como a gente coloca aqui a descrição da tabela, né? Quando a gente tem uma tabela, quando a gente tem uma tabela aqui, que você vem aqui e coloca description, né? Você bota aqui a descrição da tabela, a ideia seria essa, tá? É para essa finalidade. Mas ele atualmente ele não está fazendo atualização dessa descrição no banco. Ainda não. O ORM não está, mas está aqui pronto já para uma futura para um futuro recurso. Em seguida, isso aqui, ó, um outro detalhe que tem aqui, os atributos eles não têm ordem, tá? Você não precisa, primeiro tem que botar entity, depois tem que botar table, depois tem que botar primeiro key, depois não existe ordem para isso aqui. Só existe os lugares. OK? Só existem os lugares. Então aqui, ó, primeiro key. Eu estou passando aqui um atributo primeiro key, falando pelo seguinte, ó, você vai ter uma primeiro key, tá? Ou seja, quem? Você quem? Tabela, tab, cliente. Você vai ter uma primeiro key. O campo que vai ser primeiro key vai se chamar ID. Eu vou querer que você seja um campo autoincremental. E não coloca ordem nenhuma nesse campo, que pode ser, né, uma primeira key em ordem decrescente. Nesse parâmetro aqui, eu vou informar se ele é uma primeira key única, tá? Se ele vai ser único ou se ele vai poder ter uma duplicidade. E o último parâmetro é a descrição. A mesma coisa da table lá em cima, existe a descrição para a primeira key. Então, os parâmetros são o primeiro campo, que vai fazer parte da primeira key, se ele é um autoincremento ou não. Ó, not inc, tá? Então, existem os dois parâmetros, ou auto ou not inc. Se ele é sort, se vai ordenar ou não. Ainda, no próximo aqui atributo, eu vou passar o seguinte, ó, além do primeiro aqui, você vai ter um índice. O nome do índice eu quero que seja esse. IDX nome e vai ser pelo campo nome. Ok? Até aí tudo bem?
Então aqui é como se eu estivesse aqui fazendo o quê? É como se eu estivesse criando o meu banco de dados. Eu estou trocando o trabalho que eu fiz lá, né, na ferramenta de criar banco de dados, de criar primeiro key, de criar foreign key, de criar campo a campo, definir o tipo dela, definir tudo. Eu estou trocando esse tempo por quê? Pelo modelo. Estou fazendo aqui dentro. Então vamos lá. Estou no índice. Aqui eu faço o seguinte, eu quero que esteja um sequence. Eu quero que seja, como eu botei aqui em cima um auto inc, o sequência eu quero que você dê o nome de sequência cliente. Ok? Então aqui só tem o nome mesmo, não tem outros parâmetros. Só sequência. Não, desculpa, aqui tem o inicial, o valor inicial. E o auto incremento. Mas isso aqui a gente pode deixar vazio, porque ele vai assumir o default como 0, tá? E o auto incremento como 1. Até aí tudo bem, pessoal? Alexandre, não é só para SQL Server. O RM ele está preparado para Firebird, para SQL Server, para MySQL, para SQLite, para Oracle, tá? É claro que são muitos bancos para serem testados, né? Mas a estrutura dele está pronta para todos os bancos. E se não tiver algum banco, ele é aberto a disponibilizar camada para esse banco também, que não tem. Inclusive, eu estou pensando, já tô estudando aí para a gente criar uma camada para NoSQL. Bom, então paramos aqui na sequência. Aqui embaixo eu falo o seguinte, ó, aqui o modelo, você vai me ordenar. Eu quero que você ordene. Nesse atributo aqui não referencia um atributo para banco. Ele já referencia um atributo para internamente, na hora que ele for fazer automaticamente a montagem do SQL para mim, tá? Do comando SQL. Então ele assume esse atributo aí e já coloca na ordem que eu quero. Então se eu quero abrir uma tabela na ordem decrescente, eu coloco aqui, ó, nome e que seja decrescente. Se eu não quiser decrescente, eu só coloco nome. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Dê um feedback aí para que eu possa continuar e saber que vocês estão acompanhando e estão entendendo o que eu estou falando. Postgre, rapaz, tem sim, Postgre também. Acontece a primeira, na verdade, o Adriano, sim, quando você define uma primeira key, sim, só que o banco ele te dá recurso para que você não tenha uma chave única. Então, se o banco te dá recurso, por que eu vou eliminar esse recurso de dentro do ARM? Ele está aberto ali. Mas a lógica é que você tem o primeiro key, você tem um campo único, né? Então, ele já seja único. Tá? Aqui a gente transmite, deixa que o ARM faça o que o banco nos oferece. Bom, aqui embaixo nós temos o nome da classe. Então, eu vou voltar aqui, tab cliente, né? Que estava o nome aqui, foi o nome que eu dei. Eu deixei o mesmo nome que eu botei lá, que eu quero que seja o nome da tabela. Como eu falei, não tem regra para isso. Eu posso ter o nome da tabela 1 e o nome da classe outro. Aqui embaixo são orientação a objeto. Aí aqui você já conhece, não precisa ficar demonstrando. Então eu criei um ID aqui, o nome, né, que é o campo. Isso aqui vai ser o nome que vai ser lá vai ser usado lá para o meu banco de dados. E aqui eu venho criar minhas properties. Certo? Então minha property ID do tipo integer. ID do tipo integer. Index 0. Read, né, FD e write FID.
Eu vou explicar qual é o motivo desse index 0 aqui, ó. Tá? Por que que o ORM-BR usa esse index 0? Tá? Ele é obrigatório, tá? O ORM-BR exige que você coloque o index de cada propriedade aqui. Então a gente tem os atributos agora, olha só. Como eu falei aqui em cima, a gente não tem regra de ordem. Mas esses atributos, ele deve estar acima do nome da classe. Ele só tem lugar, ele não tem ordem, mas tem lugar. E aqui são os atributos das propriedades. A mesma coisa, ele não precisa de ordem. Os atributos não precisam de ordem. Primeiro esse, segundo aquele, não. Mas ele tem que estar acima da propriedade. Então, atributo aqui, restrição. O que eu estou passando aqui para o atributo restrição? Ó, atributo ID, quando você for fazer um update, eu não quero que você entre no update. Então eu coloco ali, ó, no update. Ok? E coloco outra restrição, que é o not null. Eu não quero que esse campo seja nulo. O ARM verifica isso, se não for passado a informação para essa propriedade, ele vai reclamar te dando uma mensagem. Tá? Então a restrição aqui, o parâmetro dela é um array, né? É um enumerator. Vamos lá ver sobre o que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui, ó, not null, no insert. Por exemplo, se eu quiser uma propriedade que faz um inner join, né? Que o ARM oferece esse recurso, eu faço um inner join. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar uma restrição lá para que o ARM identifique que aquela coluna não deva fazer parte do insert, que ela faz parte do inner join. No update, requerido unique e hide. Hide para esconder a coluna, tá? Para que ela fique oculta. Então essas são as propriedades que são passadas aqui em restrições. Aqui nós temos outro atributo que é de coluna. Aí aqui o que é? Eu vou informar o nome da coluna. Esse atributo ele tem a mesma regra do nome da tabela lá em cima, do table. Pode ser que eu tenha a propriedade com nome, mas o nome do campo do banco de dados seja outro. Então por isso que, né, eu poderia muito bem fazer o seguinte, alguém me perguntar o seguinte: pois é, se é o mesmo nome, por que você não assume já a propriedade lá? Você pega lá property.name, né, que eu uso RTTI, o RM usa RTTI para pegar. Se eu estou lendo a propriedade, eu podia pegar ela, property.name. Preciso ficar repetindo aqui em cima? Não precisaria. Mas aí eu iria engessar o ORM-BR. Ele só iria poder colocar o nome da propriedade, o mesmo nome do campo do banco de dados. Aqui na frente, o segundo parâmetro, eu passo o tipo do campo. Tá? Então são tipos do Delphi. Não são tipos criados do ORM-BR. Não é tipo coisa, é do Delphi. Certo? Então a gente tem aqui, ó, o tipo integer. Aqui para frente tem outras propriedades, mas com o decorrer lá para frente lá eu vou mostrar a finalidade das outras propriedades. Então eu passo aqui o nome do campo, né, do banco, tá? E o tipo. Isso aqui, ó, é onde eu vejo como a chave para que a gente elimine os t-fields. Tá? Aqui é chamado um atributo chamado dicionário. O que a gente faz nesse atributo dicionário? Eu venho aqui e faço o seguinte, ó, qual é o display label que eu quero? Aqui, ó, display label. Em vez de eu ficar t-field por t-field, tela por tela, parametrizando, não, eu vou parametrizar aqui, ó, na propriedade do modelo. Tá? Então, ó, ID, cliente ID. É uma descrição, é o display label lá do t-field. Tá? Esse dicionário serve para parametrizar o t-field. Então, se você tem 2 t-fields aqui, ó, você vai usar um dicionário para cada um. Então, nós temos aqui ID, a mensagem. Não tem lá aquela mensagem constraint lá, constraint erro message, quando dá o erro no t-field lá? Não tem isso? Tá aí, ó. Você parametriza aqui, ó. Aí o terceiro parâmetro
porque aqui são vários parâmetros. Aí aqui, ó, valor default, tá? Por incrível que pareça, o Delphi não mostra a posição que você está da vírgula, ele não mostra o parâmetro correto do atributo. Você sempre está na frente, ele mostra o de trás, tá? Para atributos, tá? Para função não, a função funciona normal. Só para atributos aí que ele fica perdido aqui. Então observe que eu estou lá no quarto, ó, mas ele está mostrando o terceiro, ó. Então tem aqui, ó, valor default, tá? Esse aqui, ó, eu boto aqui, por exemplo, se eu quisesse um valor default aqui, eu botaria aqui, ó, quer ver? Ó, ID 0, aqui, pronto. Botaria 0 aqui, ó. O RMM vai alimentar o tfield lá depois com esse valor. Display format, tá? Nós vamos ver lá na frente algumas propriedades aí. Display format, como que eu quero que seja mostrado isso na tela para mim? E o alinhamento. Como é que eu quero que ele seja alinhado? Display, tem o edit mask também. Então a gente tem aí, ó, display label, constraint message erro, default, display format, edit mask e o alinhamento. Como é que eu quero que a informação seja gravada dentro seja mostrado dentro do meu componente lá, do meu edit. Depois eu vou vir para a segunda coluna. De novo, repito o atributo coluna, nome, o tipo, aqui, como é string, eu passo o tamanho. Ok? Aí eu passo o tamanho. Inteiro eu não passo. Crio o atributo dicionário dele, qual é o nome que eu quero que mostre lá. Observe o seguinte, lá no Delphi, como a gente faz no modo tradicional, você tem que inserir o tfield, botar o display label, para que quando ele adiciona lá no dbgrid, ele mostre o display label no título do dbgrid. O ARM vai usar isso aí para mostrar lá para você. Tá? A mensagem, constraint erro e o alinhamento. E criei aqui a propriedade nome do tipo string, index 1, read e write. E no final eu tenho que registrar a classe. Tá? A classe, o registrado dessa classe aí é a classe aonde o RMBR verifica se ele é do tipo entity e se ele está registrado na classe para que ele possa mapear a classe, para que ele não fique fazendo RTTI toda hora. Tá? Ele não vai ficar fazendo RTTI toda hora, pegar essa classe, destrinchar ela. Aí quando você precisar, pega a classe, destrincha ela. Não. Você precisou a primeira vez, ele verifica. Existe lá na lista de registro? Não. Ah, então peraí. Eu vou mapear então. Vou guardar isso em memória. A próxima vez que você precisar, é só chamar que eu vou te dar pronto já. Não vou ficar usando uma RTTI para ficar consumindo processamento. O index, como eu falei, eu ia falar aqui. Por que isso aqui? Como eu venho lá de trás, eu sempre... as versões novas agora do Delphi vêm com os tfields usando o dicionário. Então agilizar o processo dos tfields quando você usa field by name. Quando você usa o nome para buscar um tfield. Ao invés de todas as versões do Delphi anteriores, o que ele fazia? Ele fazia um loop, verificando o nome que você passou até ele encontrar o nome. Quando ele encontrava o nome, opa, está aqui, puf, e dava o êxito, saía. Tá? As versões novas agora usam o dicionário. Então, agilizou. O RMBR, ele foi adicionado o índice aí para que a gente identifique o índice, para que a gente use sempre field com index. Isso vai trazer para a gente, de repente, perceptível não, mas isso traz a confiança da agilidade na hora de buscar informação. Porque ele vai estar usando um index para buscar informação no tfield, num campo, e não o nome. Tá? Então ele não vai ficar fazendo em versões anteriores, que o RMBR até o momento vai da 10 em diante, ele não vai ficar fazendo loop. E nem usando a classe de dicionário. Ele vai pegar do index. Então ele vai escrever lá, quando ele for pegar uma informação, como é que ele vai fazer? Ele vai botar assim, ó, sei lá, fd lá, query.fields, né? Aí vai passar esse index aqui, ponto value ou ponto alguma coisa. Tá? Então aqui nós estamos garantindo, nós estamos tendo a certeza que o AMBR está tendo performance internamente. Na hora de buscar a informação, na hora de passar a informação para o tfield.
tá? E não está usando processamento demais. E aí, pessoal? Até o momento, como é que está indo? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui os comentários, para que a gente não fique só no falar. Deixa eu ver aqui para cima mais como é que tá aqui. Bom, vocês estão me vendo olhando com a cara para cima aí, né? A tela da TV ficou lá em cima e eu tenho que ficar olhando para cima. Então, beleza, lá para baixo mesmo. Bora pro RMBR. É isso aí, Jacob. Jacob é o cara aí, ó. Esse cara aí me deu maior força no RM, hein? Ele abraçou o RMBR no projeto da empresa dele todinho. O celular está descarregando. Pô, podia ter uma tomada online, né? E tal, o Juliomar com o Postgre, né, Juliomar? Juliomar falou que está usando lá com o Postgre. O Juliomar também, na empresa onde ele trabalha lá, tem um projeto desenvolvido e usando o RM, já na prática, tá? Não é testando, não. Gleidson, tava vendo isso em C Sharp, agora tem Delphi. Pô, isso aí tem Delphi, cara, faz tudo. Na verdade, Delphi é o pai do C Sharp, né? Pra quem não sabe, quem criou o Delphi foi o mesmo criador do C Sharp. Então ele levou tudo de bom que o Delphi, tentou levar tudo de bom que o Delphi tem pro C Sharp. Então se o C Sharp é bom hoje, ele tem que agradecer o Delphi. Se alguém consegue programar em C Sharp é porque tem que agradecer o Delphi, que a ideia foi toda de lá. E o pai é o mesmo, o criador é o mesmo. Muito boa explicação, valeu, Valnei. Fábio, entendi. Eu não vi lá pra cima se você fez alguma pergunta. Muito boa explicação, valeu, Daniel. Ele tá olhando pro céu. Beleza, Patrick. Patrick também me deu uma força aí na live aí, porque eu sou muito ruim desse negócio de rede social. A questão dessa rede social, a questão de ser ruim na rede social é justamente isso. Vocês podem ver aí que eu botei logo um slide, né, na frente aí, falando um pouco dos meus trabalhos, né, para vocês, mostrando um pouco dos meus trabalhos. Eu sou um cara que eu não gosto muito, já até tinha falado com um amigo meu que eu não sou de ficar falando o que eu faço, coisa, eu não sou de me engrandecer, eu não preciso disso, graças a Deus. Mas eu acredito que muito de vocês aí, se não quase todos, até pessoas próximas a mim falaram, pô, eu nem sabia que você que tinha criado esse componente. Então vocês podem ver uma lista de componentes aí do ACBR que foi de autoria minha. E isso aí, não coloquei isso aí para me engrandecer não, tá? Eu coloquei justamente para trazer a confiabilidade do código RMBR para vocês. Para que vocês possam saber o seguinte, pô, Isaac criou a RMBR, pô, mas foi ele que criou lá no ACBR. E eu uso de lá hoje. Então eu acho que isso aí é mais para mostrar e trazer confiabilidade para vocês do código RMBR. Não para me engrandecer, tá? Não quero que vocês pensem que eu quero me engrandecer com isso não. C Sharp é uma classe herdada do Delphi. É por aí, Cleiton. Bom, vamos lá, pessoal, para adiantar. Já passou meia hora aí, perdemos aqui no modelo. Aí vamos lá. Como eu falei, nós vamos deixar o banco de dados de lado, vamos para o modelo. Fizemos um modelo aqui, aí nós vamos para o próximo modelo agora. Nós fizemos cliente, vamos para status. Aí status não vou passar ponto a ponto, que é a mesma coisa, tá? Então eu vou criar aqui, ó, empty, table, vou botar o nome, primary key, index, sequence, order by, o nome da tabela, criar a classe. Vou colocar as restrições, ó, esse campo, como é ID, como é primary key, eu não faço update dele, não existe update primary key.
né? As colunas e o index 0 e 1. Tá aqui, ó. Defini aí, belezinha, o meu modelo de status. Ok? Beleza. Aí agora vamos lá para as tabelas master detail, né? Que é onde é a maior. Vamos para master aqui, ó. Então a master, a mesma ideia. Vamos lá, ó. Entity, table, é isso? Que eu já expliquei ali atrás, nome da tabela, tal, a descrição. Primeiro key, passando primeiro key, auto inc, eu quero um auto inc nele. Beleza? Se eu quero um auto inc, eu quero que você crie lá um sequence mestre para mim, lá no banco. E o order by, eu quero uma descrição, né? Em ordem decrescente. E aí eu venho para as minhas propriedades. Então eu crio minhas variáveis locais e descrição, data de cadastro, tipo date time, né? Data de alteração e cliente. Olha que cliente aqui, lembra do foreign key lá que nós teríamos que criar dentro do banco de dados? Nós vamos criar ele aqui também. E vou criar um detail do tipo TObjectList, do tipo tab detail, detalhe, certo? Aqui é a relação de 1 para muitos. E aí embaixo, uma relação de 1 para 1. Ou seja, um registro lá em cima, um registro de cliente. Uma tabela de cliente. Então, eu relacionei. Ó, a minha classe cliente. Essa aqui que nós passamos detalhadamente ela. Ó. Tá? Joguei ela lá dentro de master. E criei aqui, ó, uma function. Aqui na verdade não criei a function, né? Lá na propriedade eu coloquei aqui para ele fazer a soma lá, no caso de no objeto. Criei um método construtor. O que o método construtor faz? Instancia as classes. Como eu tenho subclasses, né, submodelos nessa classe master, então eu tenho que criar, instanciar o TObjectList do tipo TDetail. Né? Nós vamos chegar nessa TDetalhe aqui, tá? Nós não passamos por ela ainda não, nós vamos chegar nessa classe aqui. E o cliente é do tClient.create. No destroy o free. Libera as variáveis. Isso aqui eu estou falando rápido porque isso aqui você já conhece. Tá? Isso aqui é classe normal. Vamos lá então. Os atributos. No ID, restrição, coluna e o dicionário. Passei aqui. Tá? Nesse aqui embaixo, na descrição, eu já não preciso de restrição nenhuma. Não quero ser. Ele pode ser nulo, vai entrar no update, no insert, vai tudo. Então eu não coloco atributo, não uso atributo. Eu só coloquei coluna e dicionário. Certo? E sempre o índice, ó, 0, 1, 2, vai embora. Aqui embaixo, eu já disse o seguinte, ó, data de cadastro não pode ser nulo. Ó, botei uma restrição, não quero nulo. É aquela restrição que você coloca no banco. Você não vai lá, coloca lá, not null, não é isso? É o que você está fazendo aqui. Coluna, o nome da coluna, qual é o tipo? Você não faz isso lá no banco? Você está fazendo aqui. Dicionário, aí você não faz isso aqui no tfield? Bota lá, descrição, mensagem, aqui ó, valor default, tá vendo? Data, eu criei o AMR, quando você passa o valor default date, ele já assume lá internamente que ele deve pegar a data do sistema e adicionar no tfield, o valor default, tá? E aqui na frente, ó, eu coloquei um edit mask, ó, é uma máscara que vai ser mostrada para a data e que ele fique centralizado num componente para mim. Tudo bem aí, pessoal? Tá aí? Ok? Vamos lá. A data de alteração, mesmo processo, tá? Not null, coluna, dicionário, as propriedades aqui, ó, o display label, o constraint message, erro, o valor default, não tem display format, tem o edit mask, center. Aí aqui, ó, olha lá, ó, foreign key da tabela cliente, ó. Aqui em cima está a classe. Aqui, foreign key. Estou falando para o seguinte, ó, esse campo aí você vai ter um foreign key. O foreign key não precisa estar exatamente aí. Eu poderia fazer o seguinte aqui, quer ver? Eu poderia pegar esse foreign key aqui, ó, tirar lá da coluna e colocar ele aqui, ó, na classe. Tá? Isso aí não, o RM ele identifica isso aí, ele sabe que é um foreign key, tem todos os parâmetros, ele vai saber, não precisa ser especificamente lá em cima.
Por quê? Pode ser aqui embaixo ou pode ser em cima. Por quê? A foreign key, ela pode ser criada com mais de um campo. Eu posso ter foreign key com 2 campos. Não seria o ideal, mas existe. Tá? Então o banco, a mesma coisa que eu falei lá do índice lá, não lembro o nome agora de quem perguntou lá, do primeiro key, que não seria único? Sim, mas o banco dá a possibilidade. Então a gente tem que deixar o ARM aberto, né? Não ficar engessado ao que a gente acha. Porque se o banco dá a possibilidade. Então o foreign key aqui, ó, vamos voltar ele lá, só para a gente continuar a explicação, vou voltar aqui para cima. Ele vai perguntar assim, qual é o nome da foreign key que você quer que fique no banco? Qual é o campo desta tabela, desse modelo que você está aí, que você vai usar para relacionamento? Tá? Então, aqui, ó, from coluna. Eu aumento o fonte aqui, mas o hint aqui não aumenta. O hint não aumenta, só da fonte. Então ele vai perguntar, nome, from coluna, da onde, né? Da onde a gente está. Aí o próximo parâmetro, tabela de referência. Qual é a tabela que você vai usar? Tab cliente. E qual é a coluna que você vai usar para relacionamento? O ID. Aí na frente eu ainda posso adicionar, tá? As regras. Tá ok? Eu vou deixar essa regra para mostrar lá na outra classe lá. E depois eu venho aqui, restrição. Eu falo aqui not null, cliente lá, o código do ID do cliente not null. O atributo coluna, passo que já falei para vocês aí para cima. Dicionário, a mesma coisa, tá? Então, olha só, dicionário, coluna, sempre em todas as propriedades. Esse aqui depois eu explico também. Eu até comentei ele para depois habilitar e vocês verem. Isso aqui a gente consegue fazer. O RM ele consegue fazer um select com inner joiner, left joiner, right joiner. Ele consegue fazer isso para você automaticamente. Você não põe a mão. Só basta escrever a propriedade. Tá? Aqui embaixo tem um novo atributo. Esse aqui é o association. Tá? O association ele vai falar o tipo do relacionamento que eu vou ter com essa tabela cliente. Então eu estou dizendo aqui, ó, de 1 para 1. Tá? A gente tem de 1 para muitos, muitos para 1. Mike. Aí. Muitos para muitos, muitos para 1, 1 para muitos e 1 para 1. Então nessa tabela cliente é de relacionamento 1 para 1. Eu vou pegar um registro da tabela cliente. Eu identifiquei. Qual é o campo dessa tabela que você está usando para ir buscar lá na tabela cliente? É o meu cliente ID. É esse campo que está aqui em cima. Tá? Qual é a tabela que você vai usar para o relacionamento? É a tab cliente. E qual é o campo que você vai querer que ele relacione? É o ID. E quais os campos que você quer? Olha só, isso aí é interessante, eu não sei se tem outra renda. Quais os campos que você quer que eu traga para você dessa tabela cliente? Porque se eu não tivesse esse parâmetro aí, o que ele ia fazer? Ele dá um select all. Ele ia trazer todas as colunas para mim. Sendo que eu precisaria somente de uma coluna, 2, 3, 4. Eu preciso de nome e data de aniversário dele só. Eu passo aqui, ó. Tá? Então isso aí o ARM tem e você consegue selecionar, ele consegue fazer internamente um select só daqueles campos que você definiu. Na outra associação, eu já estou falando que é de muitos, tá? De 1 para muitos. Então é já lá da tabela detalhe. Como eu falei, nós vamos olhar essa tabela aqui, esse modelo da tabela detalhe aqui. Então a gente tem aqui, de 1 para muitos, tá? Isso aqui é importante a gente definir para que o RM trabalhe internamente da forma correta, tá? Quando é um registro só, quando é vários registros, tá? Ele trabalha da forma correta. Não influencia se eu botar aqui em cima de 1 para muitos, ele iria trabalhar da mesma forma. Agora se eu botasse de 1 para 1 aqui embaixo, ele iria se confundir. Qual é o campo, tá? Qual é o campo dessa tabela, aí, desse modelo, dessa classe, desse modelo que você está usando para fazer o relacionamento? É ID, é o meu campo ID. Qual é a tabela que você vai usar para buscar informações? É a tabela detalhe. E qual o campo lá na tabela detalhe que você vai usar para filtrar? É a master
ID. Beleza? Deixa eu ver aqui. Rômulo pergunta lá como se formata Como se formata Não entendi lá não. Aí depois ele pergunta a questão de data, dia, mês e ano, ou ano, mês e dia. Isso aí tem um parâmetro, cada banco de dados trabalha de uma forma, Rômulo. Então você tem o parâmetro do banco lá, ele trata isso. Tá? Agora, na máscara mostrada aqui no atributo display, no atributo dicionário, aí você coloca do jeito que você quiser, mas internamente quando ele vai montar o SQL lá, ele tem uma propriedade do banco, cada banco tem uma propriedade, tá? Tem um formato, né? Então, se você for olhar, o MySQL tem os sinaizinhos de menos, né? O Firebird às vezes é inverso, o SQL Server já é dia, mês e ano, então você tem o padrão. Se você, dependendo como você parametriza o seu banco lá, então você tem o parâmetro dentro da classe do Drive. Então vamos lá. Aqui embaixo é a propriedade, Object List, né, do Detail, aí Read Detail. Observe que não tem um write. Eu não preciso escrever essa propriedade, eu só preciso ler. Tá? O write aqui, ó, é como se eu estivesse passando um valor para detalhe, mas eu não vou passar valor para ela. Eu vou alimentar a informação nela, agora não passar valor para ela. Ela vai ser instanciada através do create aqui, ó, do construtor. Ok? Aqui embaixo é um exemplo que eu fiz para um campo calculado, como se você precisasse fazer aquele aggregate. Lembra lá? O aggregate que eu inseri no tfield lá? Aí você quer isso na classe ali. Isso aqui, na verdade, ele nem é o recurso do aggregate. Ele vai funcionar no aggregate quando você trabalhar com AIM só com objetos. Você não trabalhar com dataset, que hoje não é o nosso foco. Nosso foco hoje é usando dataset. Tá? O uso de ORM BR com objeto, só com objeto, vai ter que ficar para uma próxima live. Não dá tempo não. Então isso aqui, na verdade, é um campo que ele vai ser usado como se fosse um aggregate. Porque aqui ele tem um get. Ó. Aí o get dele, o que ele faz? Ó, ele vem aqui, ó, e faz um for. Ó. Sempre quando você buscar valor dele, ele vem aqui e faz um for, somando todos os preços. Aí ele te dá uma soma. Ok? E embaixo aqui, como todas as classes, registro. Tá? Deixo registrado lá para o AIM dizer essa classe eu devo administrar. Agora nós vamos lá para detalhe. Então, vamos lá. Entity, Table, Primary Key. Observa aqui, ó, Primary Key, aqui nesse caso eu criei propositalmente, justamente para vocês observarem. Aqui é por dois campos. Eu estou criando a Primary Key aqui, ó, pelo campo ID mais o Master ID. Né? O Mestre ID. Então eu fiz proposital aqui justamente para mostrar que pode também. Ou seja, é o certo? Não. Né? O certo é você ter um ID único para as tabelas, para cada registro. Mas o banco proporciona, então nós temos que oferecer o recurso aqui. Usa quem achar devido. Continuando aqui, tem de propriedade normal, né? Aí vem de novo os atributos: restrição, not null, não update, id, dicionário, restrição, not null, coluna, foreign key. Aí aqui, ó, observe que aqui eu estou mostrando, eu estou criando a foreign key agora já inverso. Aqui no master eu criei uma foreign key para a tabela cliente. Certo? Para ele só alimentar ali esse D cliente se existir lá na tabela cliente. Aqui na detalhe eu já estou fazendo um foreign key para mestre.
Então eu criei aqui, ó. Qual é o nome da foreign key que você quer que eu crie lá? A foreign key mestre D. Qual é o campo daqui que você está usando? É mestre D. Qual é a tabela? Tab, underline mestre. E qual é o campo de lá que eu devo usar para fazer o relacionamento? ID. E qual a regra que você quer que eu use nessa foreign key? Para deletar, cascata. E para update, cascata. Certo? Então você define o que você define lá no banco, aqui na propriedade. No atributo, desculpa. O atributo dicionário, né? E próxima propriedade, restrição, coluna, foreign key, dicionário. Coluna, dicionário. Restrição, coluna, dicionário. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui no preço já tem mais informação. Então tem o preço unitário, que é o label, a mensagem, tá? Mensagem erro, o valor default, passei aqui, o display format, aqui, ó, eu passei o display format. Aqui seria um edit mask, como essa tabela, como não existe edit mask, né, no numérico, e o alinhamento, right, left. Aqui, ó, eu só pulei algumas coisas, tipo, tá vendo? Numérico, FD, BCD. Tá? Então ele vai criar lá no banco, cada banco tem o seu tipo. O EIML, quando você botar aqui, ó, FT, BCD, ele vai identificar para cada banco de dados que estiver sendo acessado qual é o tipo que ele vai criar lá dentro. Tá? Ele trata isso internamente. No caso aqui, registramos a classe master detail. Tá? Então aqui nessa classe, essa classe detalhe, o que a gente tem mais as foreign key. A foreign key com a master e a foreign key, a foreign key com a master e a foreign key com a status. Tá? Relacionamento lá de status. Bom, vamos lá, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Então vocês observaram o seguinte, ó, só dando fechando aqui. Nós gastamos muito tempo aqui, eu gastei um tempão mostrando os modelos para vocês, porque são vários atributos, né? Tem que explicar um por um, né? Tive que fazer isso aqui. Mas é o tempo que nós estávamos lá gastando, criando o banco de dados. É o tempo que nós estávamos lá adicionando cada T-field, tá? E é o tempo que nós estamos lá nos T-fields parametrizando cada um deles. Então eu estou tirando aquele tempo de lá e escrevendo o meu modelo. É isso aí. Nós estamos tirando o tempo de um lado e fazendo do outro. Vamos ver lá. Deixa eu ver mais acima lá o que tem lá. Deixa eu ver se... Deixa eu ver até onde eu parei aqui para não... Ó, o Romulo lá falou que vai montar o projeto CRM dele usando o RBR. Pode confiar. E precisando, é só me chamar lá que a gente dá as orientações e se tiver alguma situação a gente resolve na hora. Aí o José falou, quero ver como fica no Master Detail. Você vai ver isso na prática. Eu já passei aqui no modelo, mas você vai ver depois rodando. Você vai daqui a pouquinho. C# é uma classe herdada do Delphi. Se acrescentar um campo novo numa tabela já criada, não atualiza? Calma aí, Frederico. Você já está querendo pro final da live, pô? Mas adiciona assim, Frederico. A ideia é que o RM ele chegue a um ponto que ele consiga dar toda a manutenção no seu banco de dados, tá? Essa é a ideia. Eu posso afirmar para vocês que infelizmente é muito banco de dados, eu não consegui fazer isso tudo, toda a estrutura, porque regra de negócio em banco de dados complica às vezes atualizar o banco.
Mas a ideia é, o que eu fiz para... O que acontece? O RM, ele é um projeto, se você for olhar os fontes dele, um pouco complexo, né? Para entender a ideia num todo, né? É fácil demais para dar manutenção, para mim que criei. Mas para alguém pegar e entender, eu sei a dificuldade que é. Só que o que acontece? Um projeto open source, ele não vai à frente se eu ficar sozinho nele. Eu dependo da ajuda de vocês, né? Alguém que use, né, no dia a dia, e aí gaste um tempinho debugando e chega lá e fala, não, pô, aqui, Isaac, não está fazendo legal. Isso aqui, como é que a gente pode acertar? Isso aqui, ó, tem que, é claro que todo produto não é 100%. Nós temos o Delphi e nós sabemos disso, né? Sempre tem um bugzinho aí. Aí o que eu fiz então? Eu peguei e criei, como o RM ele é dividido em camadas, eu peguei a camada de atualização de banco de dados e criei um outro projeto. Tá? Criei o projeto DBC, né? Database Compare, BR. Aí esse projeto novo, ele tem só a camada de atualização de banco de dados. Então o que acontece? Quem não gosta de usar o RM, quem não vai usar o RM, entendeu? Quem não quer aderir ao RM e tal, mas tem a paixão lá pelo um projeto de atualização de banco de dados. Esse cara pode pegar esse projeto e ajudar. Quando vocês ajudarem nesse projeto, ou quem ajudar nesse projeto, ele vai estar ajudando ao próprio RMBR, porque ele faz parte, ele usa essa camada. Certo? Então ele usa a mesma camada. Vamos lá nos comentários, continuar os comentários aqui. O C Sharp depois abandonou. Esquenta não, bacana. Mesmo admirando seu pescoço, a explicação tá 10. Valeu, Érica. Deixa eu ver mais para baixo aqui, o que tem mais aqui. O Juliamar está ajudando aí nas informações. Calma aí, pessoal, tô terminando aqui, tá? Cheguei acho no final aqui. O suporte do Isaac no RM é melhor que o suporte pago. O cara responde todos os e-mails em menos de 15 minutos. Obrigado, Alan. A gente tenta, né? A gente tem as obrigações da gente, mas uma coisa que eu não gosto, cara, é quando alguém está me chamando eu ficar sem responder. A não ser que eu não esteja mesmo na frente do computador. Acontece às vezes chamar e eu não estar, ou um e-mail demorar, é porque eu não estou na frente mesmo. Vamos lá então? Então nós vimos aqui que o nosso início aqui é pelos modelos, né? Vamos lá que nós já temos 1 hora e 20 minutos. Acho que nós estamos finalizando já. Criamos um modelo, nos preocupamos com o modelo, tá? É essa que é a importância do RM, usar o RM. Agora vamos lá para a IDE. Bom, eu vou fazer o que na IDE? Vou criar um connection. Isso aqui a gente não vai ter como fugir dele, tá? A gente vai parametrizar lá o connection no banco de dados, normal como você faz hoje. Isso que não foge. Aí eu vou colocar, ao invés de uma fd query, eu vou colocar um fd main table ou um client dataset. Vejam só, o RMBR ele não tem dataset próprio. Eu não uso dataset próprio, eu não crio dataset para que o RMBR consiga trabalhar e fazer as operações para ele. Não.
tá? Eu uso os componentes do Delphi, nativo do Delphi. O RMBL foi preparado para usar os nativos. Então você pode usar o FD Main Table ou o Client Dataset. Então se esses componentes evoluírem, a velocidade desses componentes evoluírem, a tecnologia evoluir, o RMBL está evoluindo junto. Ok? Então eu coloquei um FD Main Table. O que eu vou parametrizar nesse cara? Nada. Nada, nada, nada. Coloco um data source e ligo a ele. Basta. Vou inserir T-Fields não, Isaac? Não. Não vai inserir T-Field. Em design, não. O detail. Eu vou ligar aqui o master source, então, tal. Não. Você não vai fazer isso. Só liga, bota ele na tela, para que ele possa usar os componentes visuais para poder ser visualizado. E aqui o data source para ele. O cliente, alguma coisa, tem que parametrizar, tem que inserir T-Field, tem que ligar o master source, alguma coisa? Não. Coloca o componente para cliente e o data source. E o status lá, que vai servir com tipo um combo box. Eu preciso de... Se você for botar um componente DB combo box aqui, você vai precisar de um data source. Mas aqui, não, porque eu vou usar ele no DB grid. Então ele vai identificar aqui para mim. Tá? Ele vai alimentar esse componente e mostrar direto no DB grid para mim. Aqui é normal. Alguns me perguntam o seguinte: Isaac, pô, mas se eu não tenho T-Field aqui, se eu não insiro T-Field, como que eu vou parametrizar o meu DB grid? Né? Como que eu vou parametrizar o meu DB grid? É simples. Você vai dar 2 cliques lá, você vai inserir o campo, a propriedade aqui, a coluna, certo? Você vai vir aqui na propriedade e botar o seguinte, ó, ID. Escreve ID lá. Quero outro nome. Outro. Field by nome. É aquele nome lá que você está. Mas eu não sei onde está isso, eu não posso buscar do banco de dados. Não, aquilo aqui é a classe. Vamos olhar aqui na classe, ó. Aqui os nomes. Tá? Em vez de você chegar aqui no banco, ir lá abrir a tabela, olhar o nome da propriedade do campo, vai na classe. Você está trocando um lugar para o outro. Certo? Então aqui eu posso adicionar os campos, as colunas no meu DB Grid dessa forma. Mas aqui eu não vou fazer isso. E não vou inserir T-Field nenhum aqui. Certo? Não vou inserir T-Field nenhum. E também não vou botar Display Label. E não vou botar Edit Mask. E não vou botar valor default. Eu não vou fazer nada disso. Beleza. Estamos aqui, Isaac. Meu banco está zeradinho, não é isso? Criei o meu modelo lá. Meu modelo. Espera aí. Esse aqui. Olha aqui tudo que ele fez. Vamos lá no banco. 4 tabelas. Todas com primary key, com foreign key, sequência. Relacionamentos, primary key, foreign key. Beleza, vamos alimentar alguns registros aqui agora para a gente ver. Aqui eu fiz depois eu vou mostrar o código para vocês aqui, tá? Vou pegar só aqui para alimentar, porque eu criei telas distintas. Então para status aqui eu vou executar rapidinho aqui, só para criar uns 2 status aqui para a gente usar aqui dentro. Tela de cadastro de status. A tela de cadastro de status é a mesma coisa, eu não tenho index, eu não tenho lá field by name, tá? Não tenho nada disso. Eu acho que eu esqueci de criar, de eliminar lá o sequência, ele deu uma numeração aleatória aqui. Cliente.
E agora vamos inserir aqui o Master Detail. Nesse aqui eu não botei auto-incremento, status 1. Violação do IT. Isso aqui não gravou lá não. Como é normal, né? Na hora da apresentação, na hora de fechar com chave de ouro, acontece isso. Cliente 4 e 5. Esse numeração 4 e 5 aí, porque eu acredito eu ter esquecido sequência lá, ele pegou a numeração lá em cima. Também lá, 4. Aplicar. Aplicou no meu banco. Vamos lá? Teste 1. Detail. O detalhe, né? Observação. Vamos criar outro registro. Cliente 5. Status 4. Apply update. Ó. Vamos no banco. Gravado. Certo? Agora, o que você fez aqui? Olha só. Ó, descrição com acentuação bonitinho, data cadastro, data alteração, ID. Aqui embaixo, ó, mask, ó, display format, ó, formatadinho, bonitinho, ó. Aqui o ID do cliente centralizado, o ID do master centralizado, ó, tudo centralizado. Certo? Ah, mas como? Eu não criei T-Field, eu não parametrizei nada. O que fez aí? O RMBR, o que ele faz? Ele vai no seu modelo. Ele vai no seu modelo, verifica as propriedades e cria os T-Fields com base no modelo. E vem aqui no dicionário e parametriza cada T-Field com o que está no dicionário. E aí basta você colocar o componente e usar. Você não precisa inserir T-Field. Aí o que acontece? Olha, eu tenho a tela lá de cliente. Lá no tradicional, o que eu faço? Inserir os T-Fields. Aí lá na tela de movimento. Deixa eu fechar um pouco aqui dessas. Fica mais fácil para navegar aqui. Então, vendo em status, lá no tradicional, inserir T-Fields. Vem no cliente, inserir T-Fields. Vim no movimento, inserir T-Fields. Aí cria um campo a mais, o que acontece? Vou ter que dar manutenção nos 3. Correto? Aqui, o que fiz? Vim aqui e não inseri T-Field nenhum. E nem parametrizei nada. Vim no cliente também nada. Vim na tela movimento, botei o componente lá e estou usando. A mesma classe é usada para as 3 telas. Então, a parametrização de uma serve para todas. Eu não preciso sair um por um fazendo. Vamos para o código. O que o código precisa fazer no código? Aqui o que eu faço? Eu defino uma variável para conexão, tá? Do tipo IBConnect. Aqui nós temos o use aqui em cima.
Por quê? Porque o MBL ele vai identificar pela interface. Então nós temos aqui, para usar dataset, o container dataset interface. E vou dizer para ele o seguinte, ó, eu vou usar o dataset do FireDAC. Então é o container fd main table. Se fosse o client dataset, eu iria ser container.client dataset. Aqui, ó, as unidades de conexão. Eu preciso da fábrica de conexão. Vou dizer para ele que eu vou usar o drive FireDAC, eu vou usar a engine FireDAC. Quais são as engines que eu posso usar? Eu posso usar FireDAC, eu posso usar DBX, eu posso usar Zeus, eu posso usar, tem a DO e tem o nativo do SQLite. Tá? Então são engines que o MBL ele é aberto a entrar qualquer engine. Vamos supor, amanhã eu preciso criar aí um engine para IBO. Então ele está aberto a isso. Tá? Basta ir lá criar os drives para IBO e vai estar funcionando. Basta adicionar em Unity aqui. Os tipos do banco de dados é para dizer quais são os tipos que eu estou trabalhando. Se é banco de dados Firebird, se é SQLite, se é SQL Server. Vamos lá olhar os bancos, os tipos. Então a gente tem aqui, ó, SQL, MySQL, Firebird, SQLite, Interbase, DB2, Oracle, Informix, PostgreSQL, ADS, ASA e Absolute. Tá? São os bancos aqui para usar. Nem todos os bancos que estão aqui na descrição estão implementados. Mas o MBL é aberto a ser implementado em qualquer drive, qualquer banco. Aqui embaixo eu vou... essa classe aqui, ó, é a classe de geração do tipo do banco que eu estou usando. Eu estou usando aqui no caso o Firebird. Tá? Então eu tenho que colocar esse ADML ali, que é onde ele usa para criar o metadata do banco, a escrita. Aqui embaixo eu defini as unidades dos modelos. Estou chamando aqui para frente mestre, detalhe, status e cliente. Vai estar tudo aqui. E aqui embaixo é para metadata. São as unidades da metadata. Os comandos que tem que ser executados, que aí ele tem comando de criar, de deletar, de drop, de update. O banco, né, a DDL do banco, qual é o banco que eu estou usando? Firebird, então tem generator aqui Firebird. Se fosse outro banco, ele teria que... Deixa eu ver se tem algum erro aqui, porque o Delphi não está abrindo para mim, só para mostrar a lista. É porque ele não está adicionado no projeto aqui, ele não vai mostrar. Não vai mostrar porque não está no projeto. O metadata, né, do Firebird, que eu estou usando o Firebird. Aí model DB, o que é esse model DB compare? É porque ele vai usar o modelo que está definido no modelo para comparar o que está dentro do banco. Tá? Então ele usa a estrutura do modelo. Essa estrutura aqui, ó, ele usa para comparar. Então ele pega a estrutura da primeira key, do sequence, tá? do foreign key, das colunas, tudo essa. Ele usa isso aqui como uma estrutura, como se fosse um banco isso aqui para ele, como se fosse uma tabela, na verdade. Então é a estrutura de uma tabela. Ele usa isso aí e vai lá no banco e fala assim, ó, vem cá, me dá a sua estrutura dessa tabela aqui. Vamos ver se está igual, tudo aqui está batendo, se o tamanho está batendo, se o tipo está batendo, se o nome está batendo, tudo está batendo. Aí se tiver tudo batendo, ele vai dizer, passar tranquilo, senão ele vai alertar que tem alteração. E a interface do banco. Aí vamos lá para o core, o que eu tenho que criar realmente para usar ele. Então, lá, variável de conexão. Aqui, ó, é o container dataset, passando um genérico para ele do tipo da classe. Então, a variável mestre, né, o tipo container dataset, todos são container dataset. E qual é? Dessa tabela aqui é o tab master. Dessa variável aqui vai ser o tab detalhe. Dessa variável aqui vai ser o tab cliente. Dessa variável vai ser o tab status. É isso aí que definir a variável. Aí eu vou instanciar essa variável. Então vamos lá. O que eu vou fazer? No create aqui, ó. Eu vou pegar conexão. O que eu vou usar ele? Como eu vou usar FireDAC, eu vou botar aqui, ó, tfactory FireDAC. Fabrica para mim, tá, uma conexão.
Aí aqui eu passo o componente de conexão, que eu falei que isso aqui a gente faz normal, a gente usa ainda do Delphi, normal, não muda. Passo para ele lá para dentro essa conexão. Aí ele vai usar esse componente aí para fazer a conexão com o banco. E aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, eu estou usando o banco Firebird. Aqui eu poderia passar qualquer banco que eu estou usando. Vamos supor, se eu estivesse usando a SQL, eu ia passar MS SQL, ou MySQL, ou Oracle. Tá? Então você define qual é o banco que você vai utilizar. Esse cara aqui embaixo é um monitor. Isso aqui não tem utilidade para você usar, mas ele tem utilidade para você visualizar o que ele está fazendo. Tá? Então vamos deixar desmarcado aqui. Update Table, isso aqui é um método que eu criei para que ele fizesse o processo de atualização do banco. Olha só o que ele faz. Eu crio aqui ó, uma interface da Database Compare. E não preciso disso aqui. Isso aqui é só para que eu possa visualizar os comandos. Ó. Na verdade são 3 linhas aqui então. Ó. A variável, tá? que eu defino, que eu declaro. Instancio a variável passando o connect. Essa variável aqui em cima. Ó. Aí é a mesma conexão. Tá? Então essa mesma conexão aqui usa também para validar o metadata do banco. Passei para lá, então a conexão está pronta. E chama o seguinte, ó, manage.build database. Isso aqui, essa linha aqui que fez aquela criação da estrutura toda para nós. Ele foi lá, comparou toda a estrutura do modelo com o que está no banco, não achou, saiu criando toda a estrutura, todo o banco lá para nós. Criou tudo isso aqui. Foreign key, primary key, tipo, tudo. E aí, passando aqui, a gente começa a criar de cada tabela. Aí o AME, como é que ele faz? Ó, uma variável para a tabela master, né? Para mestre lá. Então, ó, container do tipo fd main table. Aí eu estou falando que eu estou usando aqui o main table. Eu poderia estar usando um client dataset. Aí iria mudar aqui, né? Iria mudar aqui o container.client dataset. Tá? Então isso aí é do gosto de cada um. Aí a Unity lá em cima teria que estar declarada para que ele não reclamasse aí. Tá? Eu passo o generic do tipo tabela, a classe que eu vou usar nesse container é o master. Passo a conexão para ele e passo o componente que ele deve usar para alimentar para mim, para que eu possa visualizar a informação na tela. Tá? Passo o componente lá para dentro. E digo aqui a paginação. Eu quero de 10 em 10 registros. Que seja paginado de 10 em 10 registros. Criei primeiro a variável para a tabela mestre. Agora eu vou criar para detalhe. A mesma coisa. Main table também. Aí a classe genérica do tipo detalhe. Passo a conexão. Passo o fd detalhe. Que é esse componente que eu botei aqui na tela. Não fiz nada nele, só botei e liguei no data source. E falo aqui o seguinte, ó, a minha tabela master, a tabela master do detalhe é o objeto omaster.dataset. Falei aqui, ó, pronto. O IMBR vai criar o relacionamento lá interno, vai gerenciar através disso aí. Aqui eu fiz uma criação de um campo aggregate. Aquele tfield que eu adicionei lá no modo tradicional, que era um aggregate, eu faço através de linha de comando aqui, ó. Aggregate, mesma coisa, sum preço e passo a máscara. Tá? Então eu posso criar campo agregado através de linha de comando, como também os campos calculados, é a mesma coisa. O cliente, eu fiz a mesma coisa, container fd main table, passei a classe generic cliente, passei a conexão, passei o componente que está sendo usado para ser mostrado os dados, certo? E disse que o master vai controlar essa tabela aí, para abrir e fechar dados. O relacionamento. Tomar água aqui que a garganta secou. Então, criei aqui uma variável para cada tabela. Ó, mestre, detalhe, cliente e status. Tá? Status aqui, por exemplo, eu não passei para ele, ó, uma tabela, a tabela master. Não passei aqui, ó, master dataset. Eu não quero que o dataset ele controle a abertura dessa tabela. Não é relacionamento aqui. Eu quero que essa tabela abra todos os registros. Eu quero fazer
lookup, um DB lookup com ela, tá? E aqui criei o DB lookup, é o campo, o nome do campo, tá? Qual é o campo da tabela que eu vou utilizar, da tabela, né? No caso aqui é a master, porque aqui é o detail, né? Eu adicionei no detalhe um campo, um tfield lookup, tá? Que se você for lá no Delphi, você vai ver que existe esse campo aí do tipo lookup field. Aí são essas mesmas propriedades. Eu só botei ele em linha de comando aqui para que ele fizesse um relacionamento, tá? E aqui embaixo, ó, um open, certo? Abrir, ponto. Fez a abertura aqui, ó, observe aqui para cima. Vamos navegar aqui, ó. Não tem, tá vendo? Não tem mais código, só tem um apply update aqui, ó, que é do botão, que é desse aqui, ó, que a gente pode controlar, fazer transações, tá? Cercar por transações, operações por transações. Tenho esse aqui que eu vou mostrar ele daqui a pouquinho, que é como você fazer o manuseio de um registro através de um objeto, certo? E essa linha aqui que é o show monitor ali, ó, que é o que eu falei aqui em cima, que é essa linha aqui, ó, que ela só serve para a gente ver os comandos que ele está gerando lá. Então, o que a gente fez aqui foi criou a conexão, disparei essa rotina aqui para ele atualizar o banco de dados, ele comparar e atualizar, criei um objeto, né, uma variável aqui mestre, diz aqui como é a tabela principal, eu paginei, criei um objeto para detalhe, adicionei um campo agregado nele, no detalhe, observa aqui, ó, detalhe.add. Criei um objeto para cliente, relacionamento 1 para 1. Criei um objeto para status, não passei relacionamento, quero que ele abra tudo, para ser um DB Combo Box. E no detalhe eu adicionei o tfield como para usar esse status aqui como um dataset. E fiz um open. Cadê o comando SQL? Cadê o select? Select asterisco cliente, né? From cliente, tab cliente. Cadê o select asterisco from tab master? Cadê o select asterisco tab detail? Where id igual cliente id. Cadê? Né? Não tem, não existe isso. O EM trata isso tudo interno. Por onde ele conhece isso? Pelo modelo. Ele faz pelo modelo. Ele identifica aqui pelo modelo. Por qual atributo? Association. O atributo association é que faz isso. Tá? Que bota o relacionamento. Então eu fiz aqui open. Aí, lembra que eu falei lá no tradicional que eu não tinha conseguido abrir também a tabela? Aqui ele abre. O RM abre, eu não preciso fazer open, não precisei botar o evento lá, before, after, open, abre as tabelas filhas, não precisei não, aqui eu não precisei não. E aqui, ó, lembra do lookup? Aqui está o lookup, viu? Então dá todo o recurso que o Delphi te dá, todo o recurso. De forma o quê? Mais simples. Olha só, tudo que nós fizemos lá no tradicional, nós centralizamos nossos esforços no modelo, nos modelos. E pronto. Dali em diante ele fez tudo. Isaac, beleza. O que ele faz mais? Vamos fazer aqui o seguinte. Essa tabela cliente aqui, amanhã eu precisava de um campo a mais nela. Vamos pegar aqui. Aí eu vou falar aqui, campo novo. Eu vou deixar aqui como string mesmo, mais fácil. Aí vou pegar aqui, aí vem que dou manutenção. Estou dando manutenção na minha estrutura. Vou botar aqui, nome novo. Do tipo string. Esse aqui eu quero de 20. Aí, cliente novo. A mensagem, faço o que eu quero. Aí vem aqui, nome da propriedade. Sei lá, vou botar novo. Como eu falei, não precisa ser o mesmo nome lá em cima. Aí esse aqui que identifica que vai para o banco. Esse aqui é para a gente uso. Aí o index. Esse aqui vai ser 2. O último aqui foi 1. A variável, novo.
novo. Ok? Vamos primeiro no nosso banco, para a gente, né? Para não dizer que eu sou mágico, depois dizer que eu escondi a moeda embaixo na manga. Cliente. Vamos ver os the fields. Ó, ID e nome, certo? Aí nós vamos lá pegar o criei aqui, no modelo aqui um campo, uma propriedade nova aqui. Aí vou executar meu programa. Simplesmente executei para abrir novo. Eu inseri the field? Não. Parametrizei the field? Não. Tá? Não fiz nada disso. Aí eu vou lá na minha tabela, F5, olha lá, nome novo. Tá? Então ele simplesmente foi lá, olhou, comparou o modelo com o banco de dados, viu que aquela propriedade não existia e foi lá no banco e criou. Vamos voltar aqui e com isso nós vamos finalizar nossa live de hoje, tá? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a real finalidade do ARM, né? De um ARM, independente dele qual seja, aí você vai ter que ver os recursos. O que eu vejo no ARM-BR de vantagem é a questão da diminuição dos T-fields, tá? O T-field dá muita dor de cabeça, para quem usa sabe disso. O T-field dá muita manutenção no seu projeto. E às vezes você coloca um T-field e às vezes você precisa mudar o tipo dele ou o tamanho. Isso só vai dar problema quando você for executar no cliente. Você não tem controle disso no seu projeto todo. E por aqui, pelo ARM-BR, você não precisa de usar T-field. Você vai lá no seu modelo e parametriza que ele cria os T-fields para você e deixa bonitinho para você como você gostaria de ter feito isso manual.